é o sentar e ir, portanto, é esta vontade de ir, porque isto tudo é possível. Uma missão humanitária como eu acho que deve ser. E eu simplesmente despistei-me na autoestrada. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Island Free. Hoje estamos na Motoponto, uma loja de acessórios de motas para motociclistas. Desde já agradeço à Suzy por nos ceder este cantinho para nós gravarmos o episódio 2. E comigo no episódio 2 nós temos dois amantes das duas rodas, dois viajantes das duas rodas, estão envolvidos em uma série de projetos, uma série de iniciativas, e connosco hoje temos a Liliana e o Rui. Também desde já agradeço a vossa disponibilidade em estarmos E nós aqui também. um bocadinho à conversa. E então vou passar aqui a palavra à Liliana, primeiras senhoras, Rui. Claro que sim, claro Não que é? sim. Liliana, conta-nos um bocadinho quem és e esta paixão pelo mundo das duas rodas. Bem, de uma forma muito breve, sou a Liliana, Lilis to Wheels também nas redes sociais. Tenho estado aqui à frente de alguns movimentos mais relacionados com o empowerment das mulheres no mundo motociclista, mas não só. De profissão, eu sou responsável de comunicação e de relações externas numa empresa multinacional que também está cá em Portugal, e tenho estado estes últimos anos também relacionada muito aqui com a área também da comunicação, desenvolvimento de algumas iniciativas dentro do mundo do motociclista e também muito aplicada à parte das viagens, das mulheres, etc. Portanto, de uma forma muito breve. E agora o Rui. Eu sou o Rui, completamente apaixonado pelas duas rodas. A minha profissão foi sempre relacionada com os automóveis, mas é nas duas rodas que eu me revejo, por isso cá estou E eu. tens umas belas histórias para contar e a gente já lá vai. Temos todos. Desde que a gente ande de moto, temos sempre histórias para contar. Isso não acaba. Liliana, diz-me, como é que é ser a mediadora num evento tão importante, no mundo das duas rodas, um evento tão atrativo para os viajantes no mundo das duas rodas, que é o Travelers Event. Tu és a mediadora do Travelers Event. Como é que é lidares com esta malta toda que viaja e ouvires aquelas histórias, que são uma delícia, também vou a esse evento, que são verdadeiramente incríveis. Olha, curiosamente o Travelers Event é um evento que está na minha vida e que de alguma forma foi aquilo que foi o pontapé de partida para eu começar a ter paixão também pela parte das viagens de moto. Já há muitos anos que vou a estas edições e, de facto, há 2, 3 anos o Rui Baltazar confiou também em mim e também no Rui. Nós fazemos parte desta organização e estarmos aqui, e eu particularmente estar responsável pela parte das entrevistas, pela parte também da seleção também com o Rui Baltazar, com a organização do evento, com a Carla Baltazar também, das pessoas que podem também ir a palco apresentar aqui as histórias, e que são histórias inspiradoras e muito motivadoras. Portanto, é muito esta paixão pelas duas rodas e pela área das viagens e saber o impacto que estas pessoas também têm depois no público, tal como também tiveram em mim desde a primeira vez que fui ao Travelers Event. Portanto, é muito apaixonante, é um orgulho e tenho uma gratidão enorme ao Rui Baltazar também e à Carla Baltazar por também terem confiado em mim e também no Rui, que fazemos parte desta organização. Portanto, todos os anos temos que estar aqui atentos àquilo que são as viagens, àquilo que são as pessoas, àquilo que são os desafios e ir selecionando as pessoas e fazer os convites para que elas possam estar lá e serem elas próprias também inspiradoras de outras pessoas que realmente se percebam que é só ter a vontade de ir, é o partir e ir, como diz também o Lugris, não é? Portanto, é o sentar e ir, portanto, é esta vontade de ir, porque isto tudo é possível. Olha, e por falar em viagens, há algum conselho que possas dar às pessoas que gostam de viajar, ou não é preciso planear muito, basta, ok, tenho um destino, preparo minimamente a moto e
Vou. O maior conselho que eu tenho para dar será eventualmente até ao nível de bagagem, less is more. Portanto, o Rui tem muito esse conceito e eu comecei a apreender também um pouco esse conceito e é verdade, quanto mais leva-motas tiver, melhor. Agora, eu acho que é mesmo a nível de planeamento. Eu planeio muito pouco. Todas as viagens que entretanto fui fazendo, e eu gosto muito de viajar com o Rui, especialmente com ele, temos um entendimento bastante bom. Ele trata da rota, ele trata dos hotéis, vamos conversando, vamos traçando muito estes percursos. Eu acho que só quando fomos à Inglaterra em 2022, 2023, agora não tenho bem a noção, é que há alguns pontos específicos onde eu gostava de passar, portanto só essa parte do planeamento dessa rota é que eu acabei por ter alguma intervenção. Tudo o resto é aqui trabalho do Rui, porque de facto ele está muito mais habituado que eu a fazer este tipo de viagens, já começou no mundo das motos desde quase bebê, diria assim, e eu delego-lhe muito esta questão. A nível de conselho é a nível de bagagem mesmo, less is more, e quer viagem sozinhos, quer viagem acompanhados, é a desfrutarem da viagem. Rui, agora passando para ti, em termos de viagem, já vi que a Liliana, tu és então o organizador. Não é? Sou o organizador desorganizado. Gostas de planear a rota? Olha, não muito. Sou sincero, não gosto muito de planear a rota. Nós, quando fazemos as viagens, por norma, eu tenho aqui uma questão, um problema que acaba por ser um problema, se calhar a maior parte das pessoas vai achar que não é, mas na realidade é. Eu tenho muito mais tempo livre do que a Liliana tem. Então o que é que acontece? Eu muitas vezes viajo sozinho ou com amigos e vou a sítios espetaculares onde a Liliana não tem hipótese de ir e eu vou ter que ir lá mais tarde novamente com a Liliana. Portanto, não há à partida um planeamento muito grande e eu acho, e o que eu aconselho mesmo é que não haja, isto consoante a viagem que vais fazer, se nós estivermos aqui a falar dentro da Europa, eu acho que não há grande problema porque nós estarmos a viajar em Portugal ou em Espanha ou em Itália, é igual, não há grande diferença, a língua é diferente, mas pagas na mesma moeda, não tens fronteiras. Não planeias a rota de maneira a... Eu passei a 5 km de um sítio, que poderia ter visitado e como não vi, não olhei para o mapa. Mesmo que planeies a rota, vai-te acontecer isso. Porque nós não somos donos da informação toda, portanto há sítios espetaculares que nós nunca na vida sonhámos. Uma descoberta. A melhor forma que existe, primeiro, obviamente, é teres o maior tempo possível, porque o tempo na realidade é aquilo que nós precisamos mais, às vezes até mais do que o dinheiro. E quem te vai orientar são sempre os locais. Portanto, tu vais a um sítio qualquer, paras, é sempre bom e nós procuramos também falar o máximo possível com os locais. Eles é que sabem, não é? Eles é que sabem. Da nossa terra sabemos nós, não é? É um bocado assim. Portanto, é seguirmos o instinto. Obviamente que as redes sociais ajudam bastante, obviamente que o trabalho de casa ajuda bastante, mas aquele local que ainda não saiu na rede social e que ninguém conhece e que é fantástico, só os locais é que conhecem. Isso não há hipótese. Sim, e só perguntando, porque só perguntando. Não estando nas redes. Mas em termos de planeamento, não. Obviamente que há uma rota a planear e quanto mais longe vais, mais tens que o fazer. Mas geres aquilo consoante o tempo que tu tens, os dias que tens para fazer a viagem. Vocês gostam em termos de dormidas, acampar ou vão para o hotel 5 estrelas? Epá, estás a no final do dia, spa? Estás a tocar num assunto muito quente, muito quente. Se bem que às vezes de quente não tem nada. Diremos que o Rui demorou 9 anos a convencer-me a acampar. Estamos numa fase de transição, eu espero que seja uma fase de transição, mas estamos a optar por... Eu estou a optar, ver se a Liliana consegue alinhar também, em pelo menos parte das nossas dormidas nas viagens, pelo menos parte delas ser em camping. Primeiro porque há sítios
de acampada completamente extraordinários em termos de paisagem e mesmo de condições, embora a maior parte das pessoas acham que acampar significa sofrer. Não, isso não é, até porque o equipamento Só não nos podemos levantar dentro da tenda, não é? depende da tenda. Vestir os fatos de moto, as botas. Podemos olhar para o pior, não é? Nós não podemos... Eu digo isto por experiência própria, que é o que mais me custa, às vezes é vestir. Pá, obviamente que chegarmos a um parque de campismo, está a chover torrencialmente, tens que montar a tenda com chuva, com vento, vais acordar no outro dia a seguir dentro de uma poça d'água, porque a tenda não mete água, vamos acreditar que não mete, porque às vezes não é bem assim, e vestes-te isso, é como estás a dizer, é horrível, claro, mas isto estás a olhar para a parte pior de todas. Pois é. Eu já acampo há muitos anos e isto que eu me lembro aconteceu uma ou duas vezes no máximo, porque a esmagadora maioria das vezes é espetacular. Há sítios espetaculares para acampar. Claro. Obviamente que nós homens temos necessidades diferentes do que têm as mulheres, a parte da casa de banho é sempre um problema. Epá, e quando tu conheces os campings é uma coisa, quando tu não conheces os campings é outra. Obviamente que vamos sempre à procura dos reviews, dessas coisas todas, mas pá, as mulheres têm umas necessidades, pá, porque é mesmo assim e não é pior, é porque é assim, que eu procuro ter sempre essa preocupação em lhe dar também, porque nós, homens, a gente desenrasca-se com qualquer coisa e está tudo bem e É pronto. mais ou menos isso. É um bocado assim. assim. Epá, as mulheres, e porque também é a nossa preocupação de passarmos-lhe uma boa experiência daquilo que vai acontecer, se é uma zona de desconforto para, neste caso, para a Liliana, se é um mundo a descobrir. Pá, nós queremos passar a melhor parte do mundo. Estão a treinar para fazer Estamos a treinar. um North Cap, não é? Sim. Porque é uma viagem cara, o alojamento é caro e a acampar Eu já fiz Nós já poupa-se fizemos. muito dinheiro. Nós já fizemos entre aspas, portanto Sim. o Rui fez a viagem toda Sim. e eu fui ter com ele a Trondheim e depois fiz até Oslo. Eu tinha, lá está, mais uma vez, a questão do tempo, porque fazer um North Cap, tu podes fazer um North Cap de várias formas. E eu lembro-me na altura de estar a planear a viagem, e na altura um dos meus clientes, que eu trabalhava no ramo automóvel, como eu expliquei há bocadinho, eu disse-lhe, era muito curioso, porque o senhor tinha à volta de 80 anos, viajava de autocaravana, como eu sei que recentemente tu também descobriste esse mundo. É verdade. E ele disse-me, pá, se vai fazer o North Cap, e deu-me uma série de dicas. E uma das... E eu agradeci, como é lógico, e perguntei-lhe, olha, e se você fez a viagem em quanto tempo? Eu fiz um bocado rápido, fiz em 3 meses. E ele, pois... O conceito de tempo é muito diferente, não é? É o conceito de tempo. E ele disse, olha, não vi tudo o que queria fazer, mas foi muito engraçado, foi muito giro. E eu, pois, mas olha, eu vou-lhe explicar, eu tenho 25 dias para fazer essa viagem. Ele, 25 dias? Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, não leva a mal. Se vai à procura de alcatrão de outra cor, não existe, é preto no mundo inteiro. Se você vai para fazer quilómetros, olha, vá na mesma, porque eu aconselho, mas há muita coisa que não vai ver. E é verdade, houve muita coisa que não fui ver. E então esta viagem foi combinada assim. A Liliana não tinha estes dias, eu parti de mota, fui até, ela não teve a oportunidade de ir ao Cabo Norte, portanto eu fui até ao Cabo Norte e já na vinda para baixo, ela foi ter comigo de avião a Trondheim e fizemos Trondheim-Oslo. Sim, eu depois apanhei em Oslo o avião. Trondheim-Oslo. Ela em Oslo regressou a Portugal e eu vim a rolar também. E fizeste desde Lisboa ao Eu liguei Portugal, Cabo da Roca, Cabo Norte. Foi 25 dias, 25 dias, 15 mil quilómetros. sempre a abrir. Sim, obviamente que... São tiradas gigantes. Obviamente que nós também temos que olhar aqui para uma coisa. Tu vais atravessar a Europa toda, literalmente, não é? Tu tens Portugal, Espanha, que é sempre aquilo que a gente não se consegue livrar, que a gente já sabe e que a gente conhece, pensamos nós, como a palma das nossas mãos, mas há sempre, até em Portugal, quanto mais em Espanha. Não é? Exatamente. Pronto, mas a intenção era cruzar. Portanto, Portugal, Espanha e França, já mais ou menos eu estava confortável com a situação, porque são países que eu já tinha visitado algumas vezes. Depois, a partir daí, Luxemburgos e Alemanhas, e depois, porque
eu estava com um grupo de amigos, optámos por subir pela Lituânia, Letónia e Estónia. Ui. Portanto, nós fizemos, não o caminho normal, A França, que é a ida pela a vinda. Alemanha, né? Não, nós subimos pela Lituânia, Letónia e Estónia, cruzámos em Tallinn para Helsinki, subimos a Finlândia toda e descemos por Há quem faça Hamburgo, Dinamarca. E pronto, depois esse vai foi o por outro caminho lado. que fizemos de Ok. regresso. E aí já implicava nós fazermos com um bocadinho mais de calma, porque era território desconhecido, nós nunca tínhamos estado ali, e merecia... Os sítios de acampada no norte da Europa, e nunca lá tive, São de sonho. mas são São de espetaculares, sonho. não é? Noruegas, então... E pode-se acampar, digamos que fazer campismo selvagem, não é preciso ir podes para fazer, parque. nunca foi uma coisa, e então quando estás a falar em países nórdicos, há animais que nós não temos aqui, não é? Portanto, nós não somos conhecedores de toda a informação e tu podes te informar e vemos muitas coisas nas redes sociais e pessoal muito maluco, como eu costumo dizer, este gajo é muito maluco e eu gosto de o ver na rede social. Eu gosto de fazer as coisas um bocadinho mais pensadas. Já fiz campismo selvagem? Já. Dormes descansado? Sim, depende do sítio onde vais fazer. Mas nós não optámos por arriscar assim tanto. Mas há condições, né? Tem condições. Espetaculares. Então, em termos naturais. E paisagens, tu acampas de frente para um fiord, tu dizes, eu quero ter esta vista na minha casa sempre, se faz favor. Portanto, aquilo é mesmo magnífico. Eu há bocadinho dizia que a primeira experiência tinha sido agora no ano passado, já em 2025, mas de facto a primeira experiência de acampar foi nesta viagem, só que ficámos num glamping na primeira noite das triares. Portanto, boa estratégia, boa estratégia. Isto vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Tens que introduzir boa estratégia. o Começamos com o glamping. Começamos com o glamping, que estás numa tenda, mas não estás, né? Tens ar-condicionado, tens uma cama king size, tens mantinhas, tens alguém que te vai ao quarto fazer aquilo. É acampar. Incluído. Casa de banho que era sair e ir em frente. Portanto, Era o mais parecido com o acampamento, que era, não tinhas casa de banho dentro da tenda, pronto. Mas abrias a tenda e tinhas uma vista fabulástica. Estavas a falar das paisagens e de facto daquilo que eu mais me recordo. Há duas coisas que me recordo desta viagem. Uma, de estarmos à noite, que não havia noite, de ter ao sol da meia-noite, estava sempre de dia. Mas uma altura que estávamos, eu e o Gilô, estávamos os dois em duas cadeiras a olhar para o exterior, para a natureza, em silêncio, e olhávamos para fora e aquilo parecia um quadro, porque nada mexia, não havia nada, não havia carros, não havia aves, não havia nada, portanto estava na fase em que as pessoas já estavam todas a descansar, os animais eventualmente também, não é? Então estava tudo parado e estava um silêncio, só isto parece... É um quadro, portanto, com a água lá em baixo, as montanhas, etc. Espetacular. E outro é, fazemos os fiordes e a cada túnel que tu passavas, ou que nós passávamos, que dizia assim, ok, mais de mês, chega uma altura que é aquele maravilhoso, assim, ok. Mas passavas um túnel e dizia, isto é completamente diferente daquilo que nós passamos atrás. Portanto, aquelas paisagens são cenários que ainda hoje me recordo. Um destino... Sim. A recomendar e a aconselhar, não é? E a parte do acampamento depois também tem outra questão, que vamos ser sinceros, é a parte monetária. Poupamos muito. E então quando nós saímos de Portugal e do nosso mundo, que já cada vez está mais caro, quando nós entramos pela Europa dentro, nós percebemos o quão pequeninos nós somos em termos de carteira em relação aos outros povos. Portanto, além de ser... Não só o alojamento, mas também as refeições, não é? Também podemos fazer ali algumas refeições rápidas. Nós, a nível de refeições, até funcionamos de uma forma um bocadinho diferente, porque nós, por exemplo, não paramos para almoçar. Nós aquilo que levamos, tentamos levar sempre wraps e levamos comida enlatada, atum, o que seja, não é? Portanto, vamos parando ali a meio do caminho. Mais snackzinho só, porque é tempo que nós acabamos por reaproveitar para termos na viagem, escusamos de estar a parar à espera de um sítio, para podermos estar sentados a almoçar e depois para combater também o sono próprio que vem depois de uma refeição. Portanto, optamos muito por fazer um pequeno snack a meio do caminho e isso tentamos sempre comprar nos supermercados, levar daqui, mas comprar depois nos supermercados, há sempre um Lidl perto de si lá fora. O Tuga desenrasca-se em qualquer lado.
mais uma vez, e esta parte das refeições, isto nem sempre foi assim. Portanto, a gente, antigamente, quando começámos a andar de moto e a fazer viagens, tínhamos que parar, sentadinhos de faca e garfo, bem comidos e bem bebidos. Qual é o problema? É o a seguir. Vais agarrar na moto e, passado 10 minutos, estás a marcar golos de cabeça. Literalmente. Epá. E isso, extremamente perigoso. E eu comecei a optar, olha, é assim, não vamos almoçar. Não, isso está fora de questão. É bom comemos para manter a qualquer linha coisa também. rápida. Só tem vantagens. Olha, mantens a linha, não adormeces e não gastas dinheiro. É maravilhoso. 3 em 1. É 3 em 1. Bom, bonito e barato, como dizem os marroquinos. Olha, Rui, estiveste agora recentemente em Marrocos, e continuando aqui este tema das viagens, estiveste numa iniciativa da Balgarpir, com o Rui Baltazar, que salvou a campanha é, em Marrocos, calçar, ninguém fica descalço. Não, é calçar quem anda descalço. Calçar quem anda descalço, exatamente. Tu embarcaste nessa aventura, que tem um fundo e tem uma... muito bonito, não é? A intenção é simplesmente maravilhosa, é espetacular, mas esta tua ida a Marrocos não correu assim como o esperado. Olha, esta minha última ida a Marrocos foi uma das minhas melhores experiências em viagem, não fosse a razão pela qual eu a tive. Basicamente é como eu resumo. A iniciativa é espetacular, como tu dizes, chama-se Calçar Quem Anda Descalço, já existe há alguns anos, consiste em calçar as crianças marroquinas nas zonas mais remotas, que na realidade os que têm sapatos, que não são todos, aquilo já está uma lástima. E foi uma iniciativa do Rui, que já começou há alguns anos, como eu disse, e este ano o Rui... Era uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo. O Rui convidou-me e eu não tive hipótese, nem queria dizer que não. Portanto, e fui. Desculpa interromper-te, qual foi a moto que levaste? Não foi a Vogue? Não, veio a minha moto de viagem sempre, que é a Triumph Tiger 800. Aquela mais levezinha, portanto. Não, a moto, olha, eu da moto só tenho a dizer maravilhas, não posso dizer absolutamente nada da moto porque tem sido um anjo para mim desde que a comprei, mas foi essa moto que eu escolhi levar, até porque é preciso ter uma boa capacidade de carga. Nós levámos à volta de 1500 pares de sapatos. Toda a gente pergunta, mas vocês vão levar sapatos, porque é que não vão de carro? Porque nós não é de carro que gostamos de andar. Portanto, a gente gosta de andar de moto. A iniciativa faz sentido com a moto. Faz sentido de moto. Se fosse para isso, levávamos um caminhão de tiro carregado, não é? Pronto, e era um negócio ou uma coisa qualquer. Nada disto é um negócio. Os sapatos são todos doados. Cada um paga as suas despesas. Isto não há patrocínios, não há absolutamente nada. Portanto, é uma missão humanitária como eu acho que deve ser. Não são férias, não são nada. É ir, fazer o que temos a fazer. A missão é um bocado violenta no aspecto psicológico, vá lá, porque nós, apesar de eu ir a Marrocos com alguma frequência, nós vemos sempre coisas que nunca vimos antes e isso é altamente impressionante e a parte do agradecimento então é fenomenal. Essa parte humanitária é muito forte. E isto para falarmos dessa situação que tu estás a referir. Aquilo foi intenso, foram 5 dias de muito trabalho, muitas horas de condução e à vinda para cá, no último dia, portanto nós já tínhamos terminado a missão e eu simplesmente despistei-me na autoestrada. Tive alguém que gostou mesmo muito de mim lá em cima, que fez com que eu estivesse aqui hoje a falar contigo, porque em condições normais não estaria. Eu não me recordo, porque o meu cérebro faz shutdown destas coisas. Quem me assistiu e quem esteve lá, entretanto, as pessoas que viram e os companheiros que estavam comigo também, que assistiram, alguns nem tiveram coragem de ir ao pé de mim, porque tinham a certeza que aquilo que iam ver não era nada bonito. Felizmente tive
uma das pessoas que estava lá, que está mais habituada a estas coisas, porque também tem uma parte de veterinária na vida dele, isso tudo, e chegou e eu estava a falar, supostamente normal, porque eu não me lembro de nada disto, e fiquei numa caminha de relva, à sombrinha, foi onde eu caí. Normalmente, neste tipo de situações, a moto fica melhor do que o motociclista. Neste caso foi exatamente ao contrário. Portanto, o motociclista fui eu, tive um pé partido, parti umas costelas e tal, não sei o quê, a moto ficou, esquece, lixo. Portanto, não tem recuperação possível e infelizmente foi a última vez que andei com ela, mas a vida é assim e continuamos para a frente. Depois, isto foi o que aconteceu, não é? Ninguém está à espera destas coisas, e acordo no hospital. Portanto, o que é que aconteceu até lá? Pois com certeza que entre os meus amigos e entretanto as pessoas também entraram em contacto com a Liliana lá explicou o que é que eu tinha em termos de seguros e assistências e essas coisas e encaminhou para eles e assim foi. Depois tens a outra aventura. Esta foi uma aventura, não é? Então, o acidente, tu ias na autoestrada e simplesmente despistaste. Simplesmente despistei. Não houve nenhum carro que te bateu, não houve nada. Eu sei o que é que aconteceu. Um pneu que rebentou. Não. Eu sei o que é que aconteceu e a culpa foi 100% minha. Eu não soube disto logo, só soube disto 5 dias mais ou menos depois. Inicialmente eu pensei sempre que tinha adormecido, porque, foi uma missão, nós estávamos cansados. Por acaso neste dia até foi o dia que tínhamos dormido melhor, mas ainda assim estávamos a conduzir desde as 7 da manhã mais ou menos. O acidente aconteceu às 11h30, portanto eu sempre pensei que tinha adormecido. Não foi um assunto que eu tivesse engolido à primeira, porque eu conheço-me, ok, que o corpo humano às vezes prega-nos partidas, mas adormecer às 11h30 da manhã, mas... E a mais, deve-me ter acontecido qualquer coisa. Ou eu apaguei, ou desmaiei, porque achei que não seria normal àquele horário eu ter adormecido. Mas pronto, depois percebi mais tarde que não foi nada disso. Foi uma distração. Foi uma distração. E como é que fizeste em termos de seguros? Ou seja, para quem nos ouve e quem assiste a esta conversa, é importante, por exemplo, irmos para Marrocos, em termos de seguro de viagem, assistência em viagem, nós facilitamos um bocadinho, ou seja, não basta ir só com o seguro da moto, que também tem a extensão para Marrocos. Em termos pessoais, em termos de acidentes, neste caso de moto, como é que lidaram com essa situação? Lidámos, em termos de seguros. Aí entra a segunda parte da parvoíce da minha parte. Eu vou para Marrocos neste ano especificamente, estamos a falar em 2025, que foi o ano em que aconteceu esta aventura. Era a 4ª vez que eu estava em Marrocos. E eu nunca fui para Marrocos, nestes anos todos, sem levar um seguro de acidentes pessoais. Exceto desta vez. É quando elas acontecem. É quando acontece. É quando uma pessoa facilita, não é? Exatamente. Os seguros, a gente sabe que são investimentos que nós fazemos, mas que nós nunca queremos utilizar, na realidade. Portanto, que aquele dinheiro seja dinheiro para deitar à rua, vá lá, se assim que seja, que nunca seja preciso utilizar. Pois nesta vez, não só eu não levei seguro, porque tinha estado em Marrocos na semana anterior, portanto tinha vindo de Marrocos e o seguro, tinha levado seguro na semana anterior e fui para Marrocos como quem vai ao Alentejo. Foi literalmente isto. Agarrei na moto, pus o meu saquinho com o mínimo possível, porque levava a carga toda de sapatos que tinha que levar, e arranquei como se fosse para o Alentejo. Andei, sem problema nenhum, sem stress nenhum, voltei e tive esta questão. O que é que eu tenho já há pelo menos uns 2 ou 3 anos para cá? Tenho o seguro de assistência em viagem do ACP e que eu recomendo a todos os viajantes, seja de carro, de autocaravana, de moto, de bicicleta, que façam o que fizerem. E foi o ACP que me salvou, literalmente. Mas o seguro pessoal ou do próprio veículo? É um seguro de assistência em viagem só. Portanto, cobre a assistência do veículo e cobre a tua assistência.
Portanto, a assistência do piloto neste caso. Quando estás no estrangeiro, em Portugal não. Quando estás, exatamente, quando estás no estrangeiro. Quando estás em Portugal só cobra a assistência do veículo. E estamos a falar aqui, que há seguros, motas e seguros. Há muitas seguradoras que encaram a moto como um desporto de risco ou de alto Sim. risco, então não cobre o veículo em si, sim. mas não cobre as despesas Não, do hospital. Ali não. Ali eles cobrem, obviamente há um plafond e depois o seguro de assistência é consoante o que tu quiseres, porque isto é mesmo assim, quanto mais pagas, mais tens, mais regalias tens, né, mais coberturas tens, é mesmo assim. Mas cobre as despesas no estrangeiro, não cobre em Portugal, cobre no estrangeiro. Em Portugal, à partida, nós temos um sistema nacional de saúde que eu ainda considero que é espetacular. Em Marrocos? Em Marrocos não é bem assim. É uma experiência completamente diferente. Tiveste lá uns anjos da guarda, não é? Olha, marroquinos. Ou, não sei se eram marroquinos, mas... Tive e posso dizer que epá, também faz parte desta fantástica experiência que eu tive, deve-se muito também às pessoas, ao povo marroquino, porque são de uma simpatia e de uma humanidade, epá, fora do comum. E tive os anjos da guarda, tive todos eles, uns que eu não conheço ainda, mas que ajudaram no processo de assistência, tanto da ambulância como me retirarem-me do sítio onde eu estava, desde o portageiro que não cobrou a passagem das motas, desde a polícia que fez com que os meus companheiros fizessem uma inversão de marcha em plena autoestrada, os enfermeiros que me assistiram, que por acaso eram motociclistas também, que fizeram com que eu não tivesse que pagar absolutamente nada em termos de assistência, ou seja, foi entregue umas despesas aos meus amigos para pagar da minha hospitalização inicial, em que eles fizeram questão de dizer não, o seu amigo é motociclista, vai ser bem assistido, vocês não têm que pagar nada. Espetáculo. Desde um polícia porque também soube da missão em que nós estávamos e entretanto também pesquisaram nas redes sociais e essas coisas todas, porque eles estão sempre informados. A gente pode parecer que não, eles são o povo mais tranquilo, mas são os principais interessados em que não haja problema nenhum. Que tudo corra bem, tudo corra bem. Eles têm uma autoridade específica para o turismo. Tens Interpol no meio disto tudo, destas coisas todas. Esse polícia foi o meu anjo da guarda, fez questão, o nosso, sim, porque ajudou bastante a Liliana também, neste processo do repatriamento, e fez questão de me visitar todos os dias que eu estive no hospital, sem exceção. Ele fazia 140 km por dia. Fora do horário de trabalho. Fora do horário de trabalho. Portanto, vestiu-me, levou-me roupa, comida, pasta de dentes, desodorizante, sapatos, sabonetes, porque os hospitais lá não têm nada disto. Eu imagino um hospital em Marrocos. Ou melhor, não imagino. Olha, é assim, obviamente que as histórias que tu já ouviste falar são... se calhar as histórias que eu também já tinha ouvido falar, que eles diziam, não, tu não vais para o hospital, tu vais para o talho e não sei o quê, pronto, aquelas coisas que a gente ouve falar. Olha, não é nada disso. Vieste com os 2 rins. Vim com todos os órgãos e tudo arranjadinho no sítio. Epá, foi espetacular a experiência. Eles têm falta de recursos, é verdade, mas os hospitais têm técnicos super bem informados. Eles têm sempre... Eu fui assistido a hospitais públicos exatamente porque não levei o tal seguro que permite que tu sejas assistido em clínicas privadas, que são clínicas fantásticas. Eu já tive a oportunidade de ver também por outras situações que houve anteriormente em pessoas que foram assistidas em clínicas, e aquilo, estares em Marrocos ou estares em Portugal é a mesma coisa. Por isso, Marrocos é um destino seguro, temos é que nos precaver
Sim, nestas situações. claro, nós não estamos na Europa, portanto temos que nos precaver. Obviamente, há a barreira da língua. Eles fazem um esforço imenso para nos entender, portanto, nesse aspecto até somos parecidos connosco, não é? Nós, se tivermos um francês que nos venha pedir informações em francês, nós vamos tentar falar francês, mesmo que a gente não saiba, vamos Eles tentar tentaram falar português. Exatamente. Eles não vão tentar falar português porque não sabem, se calhar um sabem espanhol, o obrigado, espanhol. epá, mas tentam entre o meio espanhol, meio francês, meio linguagem gestual, portanto, eles são muito parecidos a nós nesse aspecto. E voltando ao que estávamos a falar na questão dos hospitais, os hospitais têm a falta de recursos, é verdade, mas em termos de atendimento, eu tinha o pé partido, fui logo assistido por um ortopedista que me fez questão de pôr o pé no sítio à primeira, e todas as radiografias que eu tirei... Sem dor. Não, sem dor isso não existe. Não existe. Epá, Ele isso- não se recorda. eu não me É a recordo, parte boa. porque apesar de estar... É a altura que desmanhaste. Ele te endireitou o pé. Não, eu não desmaiei, portanto, os meus amigos dizem que eu dei 3 saltos em cima da marquesa, eu acredito, não me lembro, porque felizmente o meu cérebro tem este sistema de segurança que faz com que eu não tenha traumas. Portanto, ele apaga estas coisas, tudo aquilo que acontece de mal na minha vida ele apaga, e eu fico só com as recordações boas, o que é espetacular. Portanto, até nesse aspecto tive sorte. Olha, vou passar aqui à Liliana e vamos continuar em África. Porquê? Porque tu estiveste envolvida num projeto muito interessante com a Elizabeth Jacinto. Entrevistaste e fizeste um documentário, não é? Com a Elizabeth Jacinto, que uma das atletas portuguesas participou no Dakar. Sim. Não é? Como é que foi essa experiência? Ouvir, não só de realização, mas estar perante uma pessoa que enfrenta desafios como uma prova que é o Dakar. Não é? Olha, a ideia de fazer este documentário com a Elizabeth Jacinto nasceu numa altura em que ela foi entrevistada no Lisbon Motorcycle Film Fest, portanto, em 2022, eventualmente, agora não tenho noção. E tenho sorte de ter também conhecido o Pedro Bruno Rodrigues, que é sempre uma pessoa que está em constante movimento, e é um idiota porque as ideias palpitam ali, saltam ali da cabeça, e ele embarca também nesta viagem comigo, que era fazer então um documentário com a Elizabeth Jacinto, e muito... Aquilo que nós ouvimos da Elizabeth muitas vezes é o percurso que ela fez, portanto, os desafios que ela teve no próprio Dakar. E nós procuramos aqui neste documentário procurar ver um bocadinho quem era a Elizabeth como mulher, portanto, os desafios que teve enquanto atleta feminina, as dificuldades que enfrentou, quer na obtenção de patrocínios, quer o percurso que ela fez também, toda a parte da formação, da preparação, os comentários que tinha, portanto, e depois a transição das motos também para os caminhões. E isto foi uma fonte de inspiração, e eu acho que foi espetacular. Nós tivemos a conversa para cima de 1 hora com a Elizabeth, em que eu bebia todas as palavras, todas as mensagens que ela ia passando, e tentei capturar o máximo que pude nesse documentário, que já está disponível também para quem quiser ver. O documentário chama-se A Força de um Sonho, É verdade. não é? E onde é que se pode ver o documentário? O Alguma documentário, plataforma streaming ou... olha, está disponível no YouTube, se procurarem por Motos e Filmes, ou então em motosefilmes.eu, que eu creio que seja também o site da produtora, ao fim e ao cabo, que é o do Pedro. Podem ter acesso a este documentário. E a Força de um Sonho, porque realmente toda esta carreira, todas estas experiências que a Elizabeth tem, nasceram da força de um sonho que ela tinha de repente. Então, mas se calhar estou a fazer estas provas aqui em Portugal, mas o Dakar, a África, se calhar eu consigo. Portanto, e foi. Portanto, e batalhou pelo sonho e conseguiu ir, desafiando tudo e todos, e ela própria também. Como ela diz, uma mulher de 1,55 m, lingrinhas, como ela se chama, conseguir fazer o que ela fez, é de facto alguma coisa que nós temos que tirar o chapéu. O Dakar é uma prova que testa os limites de quem participa. Sim, não é? sim. E por falar em Dakar, Marrocos, há muitos portugueses que treinam para fazer agora o atual Dakar na Arábia Saudita, treinam em Marrocos.
não é? Sim, sim. Claro. É um território de treino para os portugueses e não Sim. só. Sim. Infelizmente agora de treino, não é? Porque o Dakar, Sim, o Dakar atualmente infelizmente. está na Sim, Arábia sim. Saudita. Sim. Um, e para além deste documentário, Liliana, tu és embaixadora agora de um movimento assim só motar só feminino, não é? Vão passando uns testemunhos, explica lá, que é o vou recorrer aqui à minha Sim, cábula, claro. que é o WRWR, que é Women Riders World Relay. Portanto, isto é um movimento, digamos assim, que já começou em 2019, se eu não estou em erro, portanto já foi feita essa primeira edição, e o objetivo mantém-se até aos dias de hoje, que é conseguir ligar em todo o mundo o maior número de mulheres motociclistas ou penduras, portanto, mulheres que façam utilização da moto, independentemente da posição que assumam em cima da moto, com uma mensagem muito clara, que é passar a mensagem à indústria que desenvolve também, quer os equipamentos, quer as motos, etc., de que nós, enquanto mulheres, já somos aqui um público que se calhar vale a pena pensar um bocadinho, investir um bocadinho mais ao nível daquilo que são os equipamentos que nós temos. Portanto, há muita dificuldade, há muitas mulheres que ainda têm muita dificuldade em encontrar equipamentos conhecidos. Portanto, isto é o grande objetivo, é mostrar que nós, dentro do mundo motociclista, já temos aqui um peso importante para que a indústria consiga olhar para nós com outros olhos, ao fim e ao cabo. O objetivo, como é que tudo se passa na prática? Se em 2019 havia um bastão físico que era passado pela embaixadora para outras mulheres através de um sinal de GPS, portanto, agora nesta altura não sei muito bem como é que as coisas se processavam, e a nossa embaixadora na altura foi a Célia Remédios, que também é ligada às Delitas de Lisbon na altura, e hoje em dia, com a tecnologia disponível, já é feita através de uma app que se consegue fazer o download no telemóvel, e os homens também podem fazer o download dessa app, portanto Ia fazer convido essa desde pergunta, já. ia fazer se é um mundo fechado ao Não, público feminino ou se... não, é uma app que está disponível para todas as pessoas que quiserem fazer download. Depois a passagem do bastão em si é que é só entre mulheres. Entre mulheres. E é feita através da leitura de um QR Code que está disponível. Portanto, em breve, ainda durante este ano, o que vai acontecer é que eu vou estar, ou vou tentar estar em alguns eventos nacionais para passar este bastão ao maior número de pessoas, e as mulheres que têm depois esta passagem também elas próprias podem passar de telemóvel em telemóvel, de mão em mão, digamos assim, porque é algo que é bastante simples. Este movimento também tem aqui uma partilha e um convívio entre quando vocês se juntam. Não te vou perguntar datas, porque nós nunca sabemos quando é que vai sair este episódio. Por isso, estarmos aqui a falar em datas, se calhar não faz muito sentido. Mas se as pessoas quiserem saber, os eventos eventualmente serão publicados, eventualmente não, terão de ser divulgados através da app. Portanto, se as pessoas quiserem ir à app fazer o seguimento, o meu seguimento, depois haverão de ter também ali acesso aos eventos que vão ser feitos cá em Portugal. Já tive a embaixadora de Espanha também a entrar em contacto comigo, porque quer vir cá e queremos cruzar aqui também passagens. Mas há várias funcionalidades dentro da app que eu consigo depois também selecionar algumas mulheres pela importância que têm, pelas viagens que fazem, etc., para também dar ali um bocadinho o palco daquilo que é a mulher enquanto motociclista e as experiências que vão tendo, e começarmos a conhecer também um bocadinho deste mundo. Já há muitas mulheres a conduzir, a pilotar motos, há muitas mulheres com muitas experiências. E há muitas mulheres muito interessantes, com experiências muito interessantes, graças a Deus. Todo este meu envolvimento e esta minha procura também tem feito com que eu prive com estas pessoas, e nós temos recebido pessoas também em nossa casa e que fazem esta partilha, que as coisas são todas possíveis. É preciso ter tempo. É preciso ter tempo para viajar, para estar. Sim. É uma delícia ouvir as conversas. Eu aconselho todos a irem ao Travelers Event, porque é uma delícia estarmos sentados a ouvir as histórias daquelas pessoas. É simplesmente maravilhoso. Eu vou pegar aqui na força de um sonho e vou-vos fazer a pergunta para os dois, que é: qual é a vossa viagem de sonho de moto? Se é que há alguma, ou não têm nenhuma, querem ir. Qualquer viagem é um sonho. Eu posso começar por mim. Eu acho que quando tu tens uma viagem de sonho, tens um problema, que é se consegues concretizar essa viagem.
não é? Consegues concretizar essa viagem e depois acaba-se o sonho. Não pode ser assim, não é? De maneira que, obviamente, eu acho que todos os motociclistas ou todos os viajantes têm várias viagens de sonho, vários sítios que gostavam de viajar. Eu, pessoalmente, gostava de viajar na América Latina porque não conheço. Nunca fui. Acho que é um sítio, deve ser o parque de diversões de qualquer motociclista e de qualquer viajante, por as várias experiências que vou acompanhando, sejam elas de moto, ou a pé, ou de bicicleta. Seria a América Latina. Agora, o meu sonho, eu sou sincero, era viver em viagem. Esse era o meu sonho. Um Charlie Sinuan ou uma Ichibutsu. Sim, epá, e eu sou sincero, eu preferia não ter que depender das redes sociais para conseguir manter a minha viagem. Isso era espetacular. Eles fazem um trabalho fenomenal, sem dúvida, e a imagem que eles passam para cá é espetacular, mas eu acredito que qualquer um deles sofra bastante no dia a dia para conseguir manter o canal atrativo. Epá, deve ser. As pessoas não têm noção, mas a parte da edição é porque filmar é ok. É uma obrigação. É uma obrigação. E uma obrigação. Quando se torna uma obrigação. É como tudo. É como tudo. É como tudo. Como tudo. Quando é uma obrigação, parte do prazer fica esquecido. E eu acho que eles sofrem bastante com isso. Acho, para não dizer que tenho a certeza, que eles sofrem bastante com isso. Agora, eu também acho que é o dever de todo o viajante partilhar, porque do outro lado do ecrã existem milhares de pessoas que viajam com esses viajantes. Portanto, eu também faço um bocadinho do meu papel, que é partilhar um bocadinho das minhas viagens, seja com amigos, seja na rede social, seja o que for, porque eu acho que as pessoas que não têm a possibilidade que eu estou a ter na altura são merecedoras daquele conteúdo. Olha, eu viajo bastante com eles. Eu viajo, todos nós, eu viajo bastante com outras pessoas. E portanto, com outros. Sim, e aprendemos muito e criamos também parte dos nossos sonhos com as experiências das outras pessoas, que era uma coisa que não existia antigamente. Antigamente tinhas que ler livros de história, tinhas que fazer um trabalho muito mais intensivo. Hoje em dia está tudo à distância de um clique. É tão fácil ter acesso à informação. E nós temos quase como um ritual, portanto, dentro de todos os viajantes que nós vamos seguindo, pelo menos há uma que às vezes é mais ou menos consensual, que é a Norali Ichibutsu, que nós à quarta e domingo, olha, já saiu o episódio, portanto, o YouTube na televisão, a ver, a acompanhar, portanto, é uma rotina que nós também acabámos por criar, isto também quando o André Sousa também acabava por ter... Mas o André, sim, já fez 2 voltas ao mundo, não é? Não, ele acabou por fazer mais, porque ele já tinha começado na América Latina, na América do Sul, portanto ele já tinha feito com uma 125, que foi, já tinha feito essa primeira grande viagem, exatamente. Depois fez com a Monkey. E agora fez de polo a polo, ao fim e ao cabo. E agora estamos a aguardar também por aquilo que é o resto da aventura, que ele certamente também em breve acho que deverá desvendar. E ele nesta última vez acabou por ter também este acompanhamento durante algum tempo no YouTube, que era outra rotina que nós tínhamos, de que era às quartas, conseguimos, às quartas-feiras tínhamos Ichibutsu e o André, tudo aquilo que nós conseguimos a fazer e a viajar, era aquilo que o Rui dizia, era viajar com estas pessoas. O Rui tem muito mais possibilidade de viajar do que aquilo que eu tenho, portanto, também o tempo, lá está, outra vez o tempo é uma coisa que é aqui bastante importante, e eu viajo também com as viagens dele, eu viajo com as viagens dos outros, e com isso também vou fazer o meu próprio planeamento. Não tenho nenhuma viagem de sonho, tenho alguns objetivos de viagens que gostava de concretizar, e atenção que eu só comecei a viajar em 2021, portanto depois da pandemia, depois da formação da ACM, que a primeira grande viagem foi aos picos da Europa, e eu acho que isto não são tantos quilómetros, é a aventura que se faz. Portanto, que há pessoas que cá em Portugal querem ir ao Alentejo, e para eles é um grande passo, e acho que as pessoas também vamos conquistando aquilo que é a nossa vontade em cima da moto, e conquistando também a vontade de fazer mais e melhor. Mas já fui aos picos, já fomos à Inglaterra também participar no evento também de unir, quebrar o recorde mundial do maior número de mulheres motociclistas juntas, portanto isso foi feito na altura na fábrica da Triumph. Fomos à Inglaterra, já fui a Marrocos também já 2 vezes, portanto
a última das quais também fomos fazer praia à Saídia, porque nós cá não temos praia, portanto fomos no verão, fomos até Saídia e voltámos. Sim, cá a praia não. Cá a praia não. Cá temos praia, não temos água quente. É um Pois sim, problema. praia, água quente, a água não é assim tão fria, mas pronto. Sim. E até a Albânia, portanto não tenho assim, depois Espanha que é aqui ao lado, que acaba por ser muito o nosso quintal. Agora, viagens, gostava de ir à Escócia, gostava de ir à Irlanda, acho que deve ser maravilhoso. Não pesa, embora também o tempo muitas vezes não Vocês é já têm aquilo. prática em conduzir à esquerda, por isso. Sim, olha que não foi muito difícil. Não. As rotundas estão preparadas. O que é mais complicado, curiosamente, é quando tens entroncamentos ou cruzamentos que não sabes ainda muito bem. Mas onde é que eu olho, não é? as rotundas estão bem preparadas, só tens que ir para a esquerda, não tens outra opção. Foi difícil, foi mudar o chip de Inglaterra para a França. Para mim, pelo menos, foi um bocadinho mais complicado depois fazer o inverso. Não... Sim, mas Faz-se bem. Faz-se bem. Até eles estão tão habituados a que os turistas façam a geneira na estrada que então está tudo sinalizado para turistas. Eu costumo dizer, olha, aquilo é à prova de burro, porque até o simples passar de uma passadeira, tu chegas à beira do passeio e tens uma seta que diz sempre look left. Portanto, Não, look right. Eles vêm da direita. Tens que olhar primeiro para a direita, numa passadeira. Porque a faixa mais próxima de ti é... Certo? é à prova de burro. Whatever. Eles indicam. Eles indicam, não sei se é Eu left, só se é tenho right. experiência enquanto peão. Sim, mas Sim. até nesse aspecto. Agora, enquanto condutor de carro ou de moto, nunca conduzi à esquerda. Nunca há problema nenhum, exceto quando não há ninguém na estrada. Porque quando há alguém na estrada só tens que seguir o que os outros fazem. Exatamente, É fácil. exatamente. Quando não há ninguém na estrada, é complicado. É um bom truque. Aí Olha, vou seguir o local. É muito o fácil. local sabe, ele é que sabe. É muito fácil entrar em contramão, essas coisas todas. Isso acontece. Olha, já a terminar, então, durante uma viagem longa, o que é mais importante? Descobrir lugares novos ou chegar rápido ao destino? Não, descobrir locais novos. E pessoas. E que desafio escolherias? Ir para o Médio Oriente ou Cabo Norte? Médio Oriente. Rui, planeamento da viagem que preferes? Improvisar ou planear cada quilómetro? É improvisar, sem dúvida. E que desafio escolhes? Ou escolherias? Uma Route 66 ou uma Panamérica? É pá, uma Panamérica. Já tinhas respondido há bocado, não é? É pá, se é para sofrer. E esta também já respondeste, mas acampar ou dormir no hotel? Olha, eu aí vou-te dizer, epá, vamos ser sinceros, é as duas coisas. Acampar Podes escolher as duas. acampar é espetacular pelas razões que já disse, mas o hotel também é porreiro. Quem é que não gosta de pôr o esqueleto no sítio e ter um banhinho de água quente mesmo ao lado da cama? E não ter que ir à procura de pequeno almoço tão bom. Isso é sem dúvida. E qual é que é o dia perfeito de moto para ti? É fazer quilómetros com desafios ou fazer quilómetros para uma almoçarada com amigos? Epá, as duas. As duas, porque na nossa vida o que é que nós também somos? São os nossos amigos, não é? Os nossos amigos e a nossa família é quem nos completa, portanto eu acho que é importante as duas coisas e sem dúvida as duas. Muito bem, muito bem. O almoço com descanso logo a seguir. Com cesta. Tem que ser com cesta. Almoço com cesta. Com cesta. Olha, vou dar por terminado este bocadinho. Obrigada, Ricardo. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Muito obrigado por terem vindo Nós é que agradecemos. a este podcast. E a mim resta-me despedir e a gente volta-se a ver no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.